Tem dias que você sente que está se afogando por dentro, mas por fora continua sorrindo. Finge normalidade e responde tá tudo bem, mesmo quando está desmoronando por dentro. E o pior, ninguém percebe, ninguém pergunta duas vezes. Como se a sua dor fosse invisível. Como se aquilo que te consome por dentro não merecesse atenção. E aí você começa a se perguntar: será que sou eu o problema? Será que ninguém nunca vai entender o que eu sinto? Talvez você esteja cercado de pessoas, mas se sente mais sozinho do que nunca. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída, e que ela não está nas pessoas, nem nas palavras que você espera ouvir, mas em algo muito mais poderoso? Hoje, você vai descobrir como se salvar quando ninguém mais entende o que você sente. Prepare-se, porque essa verdade pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não é sobre agradar os outros, é sobre finalmente olhar para si mesmo com a coragem que você nunca teve. E se esse tema já tocou algo aí dentro, já deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir pode ser o começo da sua virada. Você já teve a sensação de estar rodeado de pessoas, mas mesmo assim se sentir completamente sozinho, como se sua dor fosse um idioma que ninguém mais fala? Você tenta explicar, mas as palavras parecem falhar. E quando finalmente tem coragem de abrir o coração, tudo o que recebe de volta é um "vai passar". Você tá exagerando. Ou pior, o silêncio desconfortável de quem não sabe lidar com sentimentos profundos. É nessa hora que começa a se formar uma barreira invisível entre você e o resto do mundo. Porque enquanto você está ali tentando sobreviver a um furacão interno, por fora tudo parece calmo. Ninguém vê a bagunça, ninguém enxerga os cacos, ninguém entende a força que você precisa fazer todos os dias, só para continuar existindo. E essa falta de compreensão machuca mais do que a própria dor. Porque a dor interna, quando não é validada, começa a gritar mais alto. Ela se torna um grito abafado que ecoa dentro do peito, como se o corpo estivesse trancado por dentro, implorando para ser ouvido. É nesse momento que muitos começam a se questionar: será que sou eu o errado? Será que eu tô pedindo demais? Será que tô sendo fraco? E é aí que mora o perigo. Porque o mundo ao nosso redor muitas vezes nos ensina que sentir é sinal de fraqueza, que chorar é coisa de gente instável, que falar de dor é se fazer de vítima. E então, como forma de proteção, a gente começa a esconder, começa a se calar, a vestir máscaras para parecer forte enquanto por dentro está sendo esmagado. A dor que não é compartilhada vira prisão, e o silêncio que deveria ser descanso se transforma em peso. Um peso que você carrega sozinho, porque acredita que ninguém seria capaz de entender. E talvez você esteja certo. Talvez ninguém entenda mesmo, porque a dor é única. Cada um sente de um jeito, mas isso não significa que você está sozinho. O que você precisa entender é que sentir demais não é problema. O problema é ignorar o que sente. É fingir que tá tudo bem quando não tá. É seguir vivendo uma vida desconectada de você mesmo. Porque quando você começa a negar o que sente só para se encaixar, você se abandona. E não existe dor maior do que essa. Ser ignorado pelos outros dói, mas ser ignorado por si mesmo destrói. E é nesse ponto que muitos se perdem. Começam a se moldar pelas expectativas alheias, a apagar quem são só para serem aceitos. Só que quanto mais você se apaga, mais difícil fica enxergar sua própria luz. E quando essa luz some, o mundo perde o brilho. Nada mais faz sentido. Tudo fica pesado, arrastado, sem cor, como se você estivesse vivendo no modo automático, apenas existindo, mas sem realmente viver. É aqui que nasce o verdadeiro caos. Quando você percebe que está rodeado de gente, mas ninguém realmente te enxerga. Ninguém nota o esforço que você faz para levantar da cama. Ninguém percebe que aquele sorriso é falso. Ninguém entende que por trás do bom dia tem uma alma cansada de fingir. Essa desconexão emocional é devastadora. E quanto mais o tempo passa, mais você se convence de que sua dor não importa. De que você não tem o direito de sentir o que sente.
Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com clareza. A sua dor é real. E ela importa. Ela não precisa ser validada por ninguém para existir. Você não está louco. Você não está fraco. Você está sentindo. E isso é humano. Isso é legítimo. O que não é legítimo é você continuar carregando tudo sozinho, como se fosse obrigado a suportar calado. Essa carga emocional que você tenta esconder é exatamente o que te consome aos poucos. E se ninguém te entende, isso não quer dizer que você é incompreensível. Pode significar apenas que as pessoas ao seu redor não têm a profundidade necessária para mergulhar onde você vive. E tá tudo bem. Nem todo mundo vai conseguir. Mas isso não pode ser desculpa para você desistir de si mesmo. A armadilha mais perigosa que você pode cair é a de esperar que as pessoas ao seu redor venham te salvar. A ideia de que, quando ninguém mais te entende, alguém virá de fora para colocar tudo no lugar é uma ilusão que muitos de nós alimentam por anos. Nos momentos de maior dor, quando você se sente sozinho e perdido, a tentação de aguardar uma mão amiga ou uma palavra que faça a diferença é muito grande. Mas, na realidade, esperar que outros entendam sua dor ou que resolvam seus problemas por você só prolonga o sofrimento. Cada vez que você coloca sua confiança na esperança de que alguém vai te resgatar, você está adiando sua própria capacidade de reagir. É como se você estivesse parado no meio de uma tempestade esperando que a chuva pare sozinha. Ela não vai parar até que você tome uma atitude. E acredite, essa atitude não vem de fora, ela vem de dentro de você. No fundo, muitas vezes, a expectativa de que alguém venha em seu auxílio não passa de uma forma de se eximir da responsabilidade sobre o que está acontecendo com você. É mais fácil esperar que o mundo mude ao seu redor do que enfrentar a verdade desconfortável de que a única pessoa capaz de mudar sua realidade é você. Quando a dor se torna insuportável e você sente que não pode mais suportá-la sozinho, a tentação de buscar uma solução externa cresce. Mas a verdade é que, enquanto você espera que alguém mais haja, você acaba se tornando refém da sua própria impotência. A própria dor de não ser compreendido, de não ter ninguém para apoiar, se transforma em uma desculpa para se manter preso. Você se convence de que, se ninguém mais vai ajudar, então talvez você também não precise fazer nada. E esse é o momento em que a armadilha se fecha. A falta de compreensão dos outros, a indiferença ou a falta de capacidade deles de te apoiar, não são motivos para se render, não são desculpas para permitir que sua vida passe em branco, arrastando-se em um estado constante de angústia. Quando você coloca a responsabilidade da sua felicidade nas mãos de outros, você está entregando o controle da sua vida para algo que está fora do seu alcance. As pessoas vão agir conforme elas podem, de acordo com suas próprias limitações, experiências e até mesmo falhas. E isso não tem nada a ver com você. Isso não diminui a importância do que você está sentindo, mas precisa ser compreendido. O que você está passando é sua batalha. O que você está vivendo é algo único. E ninguém vai lutar por você com a mesma intensidade com que você pode lutar por si mesmo. A grande armadilha é que, quando você espera que alguém mais te salve, você se torna um espectador da sua própria vida. A partir do momento que você decide que sua salvação depende de outros, você começa a se distanciar de sua verdadeira força. Você começa a acreditar que não tem poder suficiente para mudar sua situação. Você esquece que a maior fonte de poder já está dentro de você. Não é fácil, não é simples, mas é preciso entender que você não pode delegar a ninguém a responsabilidade de dar sentido à sua vida. Você é o único capaz de reagir, de buscar as mudanças necessárias, de escolher o caminho de transformação. E quando você para de esperar por uma intervenção externa e começa a olhar para dentro de si mesmo, é aí que a mudança começa. A chave para a sua salvação não está nas mãos de outras pessoas, mas nas suas próprias. E por mais difícil que isso seja de aceitar, é essa mudança interna que vai ser o primeiro passo para que você se recupere e reconquiste a sua própria força. Esse é o grande desafio. Parar de esperar que os outros te salvem e começar a ser o herói da sua própria história.
O caminho pode ser árduo, pode exigir coragem, mas ninguém mais vai fazer isso por você. A dor vai continuar lá, as dificuldades vão seguir batendo a porta, mas a maneira como você vai reagir a tudo isso está completamente sob o seu controle. Você tem que parar de se submeter à passividade e começar a se mover. Não espere que as pessoas entendam a profundidade do que você sente. Não espere por um resgate que talvez nunca aconteça. Tome as rédeas da sua vida e faça por você mesmo o que ninguém mais poderá fazer. Você já parou para pensar que a solidão, muitas vezes vista como inimiga, pode ser, na verdade, um dos maiores aliados que você pode ter? A sociedade nos ensina a temer a solidão, a vê-la como um sinal de fracasso ou de rejeição. Nos dizem que estar sozinho é sinônimo de algo estar errado. A solidão, então, se torna um fardo que carregamos, algo a ser evitado a todo custo. Mas e se eu te dissesse que, dentro desse silêncio, existe um poder que poucos têm coragem de explorar? A solidão, quando bem compreendida e usada a favor, é um terreno fértil para o autoconhecimento, para o crescimento e, acima de tudo, para a reconstrução de si mesmo. Muitas vezes, no meio da multidão, você sente-se mais perdido do que jamais esteve. A sensação de estar cercado de pessoas, mas ainda assim sentir um vazio profundo dentro de si, é uma experiência que todos nós, em algum momento, já vivemos. Isso acontece porque as conexões externas não são suficientes para preencher o vazio que só você pode resolver. A busca por validação, por atenção, por compreensão externa, embora natural, não é capaz de tocar o núcleo da nossa existência. Apenas você pode perceber as sutilezas da sua alma, os desejos mais profundos, as dores que precisam ser curadas. E é no momento de solidão que esse processo começa a acontecer. Quando você está sozinho, sem a pressão do olhar dos outros, sem a necessidade de agradar ou de se encaixar, você tem a chance de ouvir o que realmente se passa dentro de você. Nesse espaço de silêncio, você começa a entrar em contato com a verdade mais profunda que talvez tenha sido abafada por anos. E é nesse confronto com sua própria realidade que o poder se revela. A solidão é um convite para parar, para refletir, para se reconectar com aquilo que realmente importa. É o momento de parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Porque a verdadeira mudança não começa com os outros, mas com você. A solidão, nesse sentido, se torna o campo onde as sementes de transformação podem ser plantadas. Ao longo da vida, somos ensinados a buscar soluções no mundo exterior, em pessoas, em coisas, em conquistas. Mas o que você precisa entender é que por mais que o mundo ao seu redor mude, por mais que você receba carinho, aplausos ou atenção, nada disso será suficiente para preencher a falta que você sente se não houver uma reconciliação interna. Por isso, a solidão não precisa ser vista como um castigo ou uma fraqueza. Ela é um espaço sagrado onde você pode se reconstruir, onde pode se fazer inteiro novamente. Durante esse processo você não está sozinho, porque você está com o mais importante, você mesmo. E acredite, quando você consegue olhar para dentro, é quando você encontra a força que jamais imaginou ter. A solidão revela quem você realmente é, sem máscaras, sem influências externas. Nesse espaço de introspecção, você tem a oportunidade de se reconectar com sua essência, de entender suas verdadeiras motivações, seus desejos, suas feridas e suas necessidades. A solidão tira a distração, tira a falsa sensação de conforto que você encontra nas outras pessoas e coloca você frente a frente com o seu próprio reflexo. E muitas vezes, esse reflexo pode ser assustador. É fácil se perder nas distrações do mundo. Mas quando você está sozinho, não há mais como fugir. O que você tem diante de você é a verdade nua e crua. Isso pode ser desafiador, mas também é libertador. Porque ao encarar quem você realmente é, você pode escolher quem você quer ser. A solidão oferece uma oportunidade única, a de parar de se moldar para agradar aos outros e começar a se moldar para agradar a si mesmo. E é nesse processo de se reconectar com a própria essência
que você começa a perceber que, na verdade, você não está tão sozinho quanto pensa. A solidão, longe de ser um vazio, se torna um ponto de encontro com sua própria força. Durante esse tempo, você pode redescobrir seus sonhos, seus talentos e até mesmo a sua capacidade de lutar por aquilo que realmente importa. E à medida que vai se reconstruindo, você vai notando que a sua solidão vai perdendo a carga negativa. Ela deixa de ser uma prisão e se transforma em um laboratório de crescimento, onde você é o cientista e o experimento. Você começa a entender que talvez tenha sido necessário esse período de solidão para você finalmente acordar para o seu potencial. O que você precisa perceber é que a solidão não é sua inimiga. Ao contrário, ela é sua aliada mais poderosa. Ela te oferece a chance de olhar para dentro e, ao invés de se sentir perdido, começar a se encontrar. E é nesse encontro consigo mesmo que você vai descobrir a força que sempre esteve dentro de você, esperando para ser despertada. Você não precisa mais esperar que alguém venha te salvar. Você tem em suas mãos tudo o que precisa para se reconstruir, para transformar a dor em força e para seguir em frente com coragem, determinação e, acima de tudo, com um novo entendimento de quem você é. Quando você começa a perceber que a única pessoa capaz de mudar sua realidade é você, um novo horizonte se abre diante dos seus olhos. O mundo pode até tentar te convencer de que você precisa de algo externo para preencher o vazio, para dar sentido à sua vida. Mas a verdadeira chave para a transformação está dentro de você. O que você sente, as emoções que te tomam, as inseguranças e os medos que surgem são parte de algo maior. O processo de criação de um novo significado para a sua vida. Quando ninguém mais te entende, é o momento perfeito para você entender a si mesmo. E essa jornada de autocompreensão é onde o poder verdadeiro reside. Ninguém mais vai viver a sua vida. Ninguém mais vai sentir o que você sente com a intensidade que você sente. Portanto, é fundamental que você aprenda a valorizar suas emoções, não como uma fraqueza, mas como a fundação da sua própria reconstrução. A ideia de criar seu próprio significado está intimamente ligada à capacidade de reconhecer que você não precisa que ninguém mais dê sentido à sua vida, porque esse poder está em suas mãos. A sociedade, muitas vezes, impõe padrões de felicidade e sucesso que não necessariamente correspondem ao que você deseja ou precisa. Ao buscar aprovação externa, você se afasta da sua própria verdade. O que acontece, então, é que você vive uma vida moldada por expectativas alheias, e não por aquilo que realmente ressoa com sua essência. Mas quando você decide que o significado da sua vida não está nas mãos dos outros, você começa a criar um caminho único, autêntico e cheio de propósito. Esse caminho não será fácil, isso é claro, mas é o único capaz de te levar à verdadeira realização. Porque quando você começa a viver de acordo com seus próprios termos, as dificuldades que surgem se tornam desafios a serem superados, não fardos que te mantêm preso. Criar seu próprio significado significa deixar de lado os rótulos que a sociedade tenta impor, as crenças limitantes que você carrega e os deveria que sempre te disseram. A vida não é uma fórmula pronta. Ela não vem com um manual que você deve seguir à risca. O manual está dentro de você. Quando você começa a questionar o que é importante para você, o que realmente te faz sentir vivo e conectado com sua essência, você cria um novo parâmetro para o que é viver de forma plena. É um processo de autolibertação, de libertação das expectativas externas, de ser honesto consigo mesmo e de assumir o comando da sua própria narrativa. Isso exige coragem, mas, mais do que isso, exige um compromisso com a sua verdade. Você precisa estar disposto a se desafiar, a ir contra o fluxo quando necessário, a abandonar os padrões que não te servem mais. Quando você cria seu próprio significado, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o criador do seu destino. Você entende que as dificuldades, as perdas e os desafios que aparecem no seu caminho não são obstáculos intransponíveis, mas oportunidades disfarçadas. São lições que têm o poder de transformar sua vida.
desde que você esteja disposto a ver as situações sob outra perspectiva. E é isso que a criação de um novo significado te oferece. Uma nova visão. Você começa a perceber que a dor não é um fim, mas um ponto de partida. Ela não vai desaparecer de imediato, mas se torna o motor que te impulsiona para a mudança. O que parecia ser um peso insuportável se transformará em algo que te torna mais forte. O segredo está na forma como você escolhe olhar para os acontecimentos da sua vida. Eles são reflexos do seu processo interior. A forma como você reage, a forma como você escolhe aprender com eles, é o que define a sua trajetória. Criar seu próprio significado é também assumir a responsabilidade por sua própria felicidade. Isso pode soar como algo simples, mas é um dos maiores desafios que você enfrentará. A ideia de que a felicidade depende de fatores externos é uma ilusão que te impede de viver plenamente. Quando você compreende que a verdadeira felicidade vem de dentro, você começa a se empoderar. Isso não significa que você vai deixar de sentir tristeza, dor ou medo, mas sim que você passa a ter controle sobre como essas emoções afetam sua vida. A felicidade não é um estado permanente, mas uma escolha constante. E ao criar o seu próprio significado, você vai entender que essa escolha é sua. Você pode escolher encontrar alegria nas pequenas coisas, pode decidir que a gratidão será uma prática diária, pode se comprometer a olhar para o futuro com esperança e confiança. Ao fazer isso, você não apenas muda sua realidade, mas também começa a moldar a pessoa que está se tornando. Nesse processo de criação, você também precisa aprender a deixar ir tudo aquilo que não te serve mais. As crenças limitantes, os medos paralisantes, as velhas histórias que você conta para si mesmo sobre quem você é e o que é capaz de alcançar. Essas histórias precisam ser reescritas, porque quando você começa a viver de acordo com o seu próprio significado, você dá a si mesmo permissão para ser quem você realmente é, sem medo de julgamentos ou críticas. É um processo de autodescoberta e de revalidação constante. À medida que você vai se reconstruindo, você vai se libertando das amarras do passado e começando a abraçar a possibilidade de um futuro que só você pode criar. E essa é a beleza de criar seu próprio significado. Você deixa de ser apenas um espectador da sua vida e começa a ser o protagonista da sua história. Agora que você compreendeu a importância de se olhar no espelho e assumir o controle da sua própria vida, é hora de dar o próximo passo, colocar tudo isso em prática. Não adianta apenas entender o poder da solidão ou reconhecer que a chave para a transformação está dentro de você. O que realmente vai mudar sua realidade é a ação. Tomar as rédeas da sua vida não é uma escolha passiva, é um compromisso diário com a sua própria evolução. É preciso decidir a cada momento que você vai ser a pessoa que toma a frente, que faz as escolhas difíceis e que, mesmo diante da adversidade, se recusa a desistir. Esse é o ponto de virada. Entender que sua vida não é um jogo de sorte, mas uma construção contínua, onde você é o arquiteto. A prática de criar seu próprio significado e viver de acordo com isso exige coragem. Exige a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo, de assumir sua vulnerabilidade e de acreditar que, por mais difícil que seja o caminho, você é capaz de superar qualquer obstáculo. Vai haver dias em que você vai duvidar, dias em que a solidão vai parecer insuportável, e os desafios vão surgir com uma intensidade que vai testar a sua resistência. Mas é justamente nesses momentos que você precisa lembrar da força que está dentro de você. Não importa o quanto o mundo te empurre para trás, você tem a capacidade de avançar. O que parece ser o fim muitas vezes é apenas o começo de algo novo. O que você precisa fazer agora é simples, mas profundo. Tome a decisão de nunca mais esperar que o mundo ou as outras pessoas salvem você. Seja a sua própria salvação. A partir de hoje, assuma o controle do que sente, do que pensa e do que deseja para o seu futuro. Pare de se comparar com os outros e pare de buscar aprovação onde ela não vai chegar. Aprenda a se ouvir, a se respeitar e a investir no seu
próprio crescimento. Não espere pelo momento perfeito. Não espere pela circunstância ideal, porque isso nunca vai acontecer. O momento é agora. A mudança começa no instante em que você decide que vai ser a melhor versão de si mesmo, sem depender de ninguém, mas para te validar. Entenda, a solidão pode ser seu maior aliado, mas a ação é o que vai transformar essa solidão em poder. Você não precisa esperar que os outros te entendam ou te salvem, porque a única pessoa capaz de entender sua dor e curá-la é você. E no final, quando você olhar para trás, vai perceber que, ao tomar as rédeas da sua vida, você criou um caminho único, cheio de significado e propósito. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você é o criador da sua história. E isso é o que te torna verdadeiramente invencível.